Oi, irmãos, a paz seja convosco. O tema do estudo de hoje é: o enganador vai tentar te confundir. Ok, na nossa jornada, quando a gente entra nesse processo, tudo a gente crê, tudo a gente tem fé, e nós temos força, nós temos coragem, e nós entramos em campanhas, em jejuns e fazemos tudo que todo mundo nos manda, nos grupos, nos canais, lê o livro da Eren e tal. À medida que o tempo vai passando, nós vamos vendo que as coisas não são bem assim. Então, à medida que os meses se passam e talvez anos se passam, você vai começando a entender que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito e não há nada que a gente faça que determine qualquer coisa. Porém, o que é que o diabo vai fazer durante todo esse processo? Ele vai tentar nos enganar. Em Gênesis, logo no comecinho do livro de Gênesis, diz assim, no capítulo 3, no começo, no versículo 1, diz assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim mesmo que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ou seja, Satanás aqui lançou uma dúvida sobre o que Deus havia dito. Vamos só voltar aqui no capítulo 2 e vamos ler o 2:15, a partir do 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí depois Deus criou Eva e aí a serpente veio colocar em xeque o que Deus havia dito. Deus já tinha falado que não eram para comer da árvore do bem e do mal. A serpente veio e lançou a dúvida: Deus disse isso mesmo? Não deve comer da árvore do bem e do mal? Aí a serpente, depois, conversando com Eva, no final ela diz assim: a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Então, assim, o que a gente pode entender com essa palavra? O diabo, ele vai usar, às vezes, ou a própria palavra de Deus para te confundir, ou ele vai lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Na verdade, o diabo, ele vai usar a arma que ele puder. O inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, ele não para, certo? Enquanto a gente acha que está indo tudo bem, ou que você pode relaxar um dia, um minuto, uma hora, um tempo sequer, você precisa entender que o diabo, ele não se cansa e ele não para de montar estratégias para nos pegar. O diabo, ele não tem o todo o conhecimento como Deus. Deus sabe quem são os escolhidos, Deus sabe quem são seus filhos predestinados. Deus já sabe, o diabo não sabe. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar levar com ele, junto com ele e os seus anjos. Na verdade, ele não acredita que vai ser derrotado, por causa da sua soberba. Então ele sempre acha que pode levar o povo de Deus, ou ele sempre crê que ele consegue derrubar todas as pessoas que se posicionaram a favor de Deus na terra. E eu resolvi trazer essa palavra, foi diante de uma conversa que eu tive com Débora, da gente, como a gente já está numa caminhada grande, nesse processo de deserto, a gente tem tentado buscar no Senhor, não respostas, não, mas a gente tem tentado procurar na palavra amadurecimento. E o que nós entendemos é isso: o diabo, ele vai tentar pôr em dúvida o que nós já temos como certo. Eu sei que todo mundo que vai perseverar até o fim, Deus deu uma confirmação, Deus deu uma promessa,
Tô falando com relação à palavra. Não tô falando daquele pessoal que vem, Deus manda te dizer. Não tô falando isso, tá? Não que eu tiro o mérito disso. Mas eu tô falando de acordo com o que a gente pode ter certeza. O que a gente pode ter certeza? A palavra de Deus, ela não falha e ela é pura e ela é eficaz. Ela não mente, Deus não mente. Então a gente pode ter certeza do que está na palavra. Na palavra, Deus te deu uma confirmação, te deu uma promessa. E Ele te deu um versículo-chave, certo? Depois, Ele vai te confirmando. Quando você tem um amadurecimento, com uma intimidade com Ele, Ele começa a falar contigo. O Espírito vai te confirmar aquilo que Ele vem te dizendo na palavra, certo? Ou aquilo até que Ele falou através das pessoas. E eu te digo, se você ainda anda escutando os vasos e as pessoas que vêm te dizer as coisas, é porque você ainda está muito longe de Deus. Porque as pessoas que vieram me falar, as quais eu tenho plena convicção que foram mandadas por Deus, foi muito no começo. Depois que o Espírito Santo começou a falar comigo, eu não dei mais crédito a essas coisas, porque eu sabia que se eu tinha que receber algum recado, eu receberia do próprio Deus. Mas eu recebi, sim, confirmações do Senhor através de pessoas. Por isso que eu digo que eu não desmereço isso, tá? Mas eu não me apego a isso hoje mais. Então, nós temos isso, e isso deve ser plantado. Por exemplo, os meus versículos-chave da minha caminhada, que quando eu estou para desistir, são 2. Um deles está estampado no canal: aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Isaías 49:23 e Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, a minha luta, esse segundo versículo, ele foi o que descreveu a minha jornada, porque a minha luta primeiro era para entregar ao Senhor essa luta, entendendo que ela não era minha. Depois, a minha segunda luta foi confiar no Senhor, e isso só aconteceu através do meu relacionamento com Ele, que foi aumentando, da minha busca incessante mesmo por isso. E essa busca ainda continua. E por fim, crer e descansar no agir do Senhor, sabe? E então essas são as promessas da minha caminhada. E são elas que o inimigo vai tentar roubar e vai tentar nos confundir durante a jornada. E na verdade, nós vamos sofrer essas tentações a abandonar a única coisa que no final vai nos restar, que é a nossa fé e a nossa esperança. Esses são os dons mais importantes, né, que o Senhor fala em 1 Coríntios, que eu agora esqueci exatamente a referência. Mas quando ele fala dos dons espirituais, no final do capítulo ele fala que os 3 mais importantes são a fé, a esperança e o amor. Então, o amor ele vai perpetuar pela eternidade. A fé e a esperança nós só podemos ter aqui na Terra. Elas são fortalecidas e são aumentadas com a nossa caminhada espiritual, da nossa jornada da vida. Então, esses momentos do deserto são as 2 únicas coisas que o diabo, no final, vai ter para tirar, que são a nossa esperança e a nossa fé. E são as 2 coisas que nós vamos ter que fincar as raízes para que a gente não perca. Em Apocalipse 12, de 7 a 9, na verdade de 8 a 9, diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Ou seja, Satanás, ele realmente está solto, enganando a quem ele puder. E ele vai tentar isso de todas as maneiras. E aí, 1 Pedro 5, de 8 a 9, o Senhor nos alerta: estejam alertas e vigiem. O
ele é o